familiar. A homeopatia é um grande exemplo. A homeopatia é um grande exemplo. Inclusive, isso é uma formação médica no Brasil. Olha a vergonha, do governo. Você tem no SUS instituído lá. Você tem terapias, etc. Um monte de coisas que foi autorizado pelo SUS. Não, terapias alternativas. E o atual governo se vende como um governo pró-ciência. Só que o Ministério da Saúde está chancelando homeopatia, está chancelando aí a constelação familiar. Cara, se você se vende como pró-ciência, cara, acaba com esse negócio, por favor. Né? Eu acho que tem que fazer aí um pente fino. E o Brasil, ele realmente faz vista grossa para a pseudociência. Inclusive no governo, inclusive na universidade. Tem algumas que fazem mais, outras fazem menos. Mas isso é algo que tem que ser dito, porque isso é um problema para o avanço científico, porque a galera realmente acredita nesse negócio. E aí a galera que acredita em homeopatia não vai comprar o remédio que realmente vai fazer um efeito ali para a pessoa realmente melhorar, cara. É foda. E aí, o cara fica rico vendendo água. Olha só, Henrique, olha só, sério. E aí, eu já vi galera da homeopatia falando o seguinte, porque eles criam o seguinte, eles criam a tal da homeopatia versus a alopatia que eles chamam. E aí a alopatia é malvadona. E aí a homeopatia é do bem, porque é natural, porque sei lá o quê, e a alopatia é do mal. Então isso cria ainda um viés das pessoas desacreditarem justamente a ciência, que é o que poderia estar salvando as vidas delas. Esse você é o viu o absurdo problema dessa história da vacina, toda. Né, Alberto? Olha o que aconteceu com a vacinação. Se você tem hoje... Quando é que a gente sabe que a pseudagem está agindo mais fortemente? Quando você começa a ver filho de rico pegando a doença porque não tomou vacina. Filho de rico que hipoteticamente tem instrução, teria hipoteticamente instrução. Então, quando o pobre morre, você entende do tipo, olha, de repente o sistema de saúde não chegou lá. Mas quando você começa a ver o filho do rico morrer, significa que, olha, esse cara tem a saúde, ele tem um sistema funcionando e ele pode pagar. E o filho do rico está morrendo ali, é porque a pseudagem chegou lá. Tem médico, inclusive indo em podcast, vendendo curso de desintoxicação de spike de vacina. O que é spike? Olha do espículo da vacina, do Covid, entende? Daquilo que é produzido no vírus. Aí ele tem uma desintoxicação do spike, uma proteína. porque é a proteína que foi produzida. Aí ele vende isso, cara. Vende. Inclusive, quem inventou essa merda de que vacina causa autismo foi um médico inglês. É mesmo. Um médico inglês que queria vender uma outra vacina. Ele criou uma fake news e essa fake news pegou. E hoje você está tendo problema de sarampo, que tinha sido erradicado. Sim. Nos Estados Unidos, inclusive. Por quê? Porque algum imbecil vendeu essa ideia de que vacina causava autismo. E olha o problema que nós tivemos aqui, quantas pessoas morreram por conta de não tomar vacina, etc. Isso é um problema sério. Agora, na China, eles criaram um mecanismo agora que você não pode ir para a internet se você não for especialista da área. Esse é o primeiro ponto. Isso é maravilhoso, porque, olha... Mas você sabe que isso é de 2022, né? O pessoal hypou agora, mas é mais antigo. É mais antigo isso, não é de agora. Porque aqui no Brasil, na minha área, na biologia, então, meu irmão, quantos caras que falam de biologia que eu desmascarei aqui, e várias vezes, vocês já viram a minha campanha quanto a isso. Os caras que não sabem por onde galera falam merda de biologia. Aí a gente vai lá e corrige, e o pior, tem gente que ainda fica puto. Biólogo... Porque assim, é uma coisa interessante pro brasileiro. Se você chega pro brasileiro e fala, olha, a Terra tem 4,6 bilhões de anos, é o que a gente vai fazendo todas umas evidências e mostrando, e aí o cara te chama de arrogante. Exatamente. Nossa, e acontece em contrapartida, vem um imbecil e fala, não, a Terra tem 6 mil anos e o Tiranossauro Rex era vegano. E aí ninguém chama o cara de arrogante. Ele tem a resposta para tudo. Uma resposta simples e fácil, e ele não é arrogante. Arrogante é você que tenta, olha, as evidências são essas. Mas talvez seja isso assim. o que anima a galera da homeopatia, porque o médico homeopata, ele vai conversar com você, ele vai ficar uma hora lá com você, vai fazer a tabela, vai fazer aquela coisa toda. A pessoa se sente vista, se sente observada, sente uma certa empatia, que talvez o outro médico que já identifica a doença, olha, é tomar esse negócio aí. Então é difícil, Henrique. Você já viu uma sátira que é o plantão homeopático? Não. Plantão homeopático é o seguinte, é um médico, tipo aqueles plantão médico que tem... Aí a pessoa... Sim. Aí os caras chegam na emergência e já tem os caras lá que vão atender. Aí o plantão médico homeopático. Aí o cara chega malzão, né?
vai lá, vai o homeopata atender. Aí ele vai, olha, dilui não sei o que, dilui não sei o que lá. Aí o outro vai lá diluir. Enquanto ele vai diluindo, o cara começa a morrer mesmo. Aí ele vai e pega a mão do cara e vê assim, pô, isso aqui é a linha da vida dele. Aí ele, vou tentar uma coisa forçada. Aí um olha pro outro, não, vou tentar forçada. Aí pega uma caneta e aumenta a linha da vida. Mas, Henrique, como resolve isso? Porque pega na parte médica, o próprio Conselho Federal de Medicina chancela esse negócio, entendeu? Então, assim, o que está acima do Conselho Federal de Medicina? Existe alguma coisa que permitiria... Sim, o governo teria acho que tem que ser. Essa é a resposta que eu imaginava, exatamente. Sim. Isso tem que... Porque, assim, o Conselho ele é muito bom para a profissão. Então, isso significa que se a profissão estiver ganhando dinheiro e fazendo merda, o conselho pode se corromper a esse ponto. E olha que ponto que chegamos, né? Mas o governo, por exemplo, ele pode determinar coisas como, olha, não vamos comprar homeopatia, fazer uma campanha pesada de que homeopatia é água e não funciona. E o pior de tudo, a gente está falando aqui, vai rodar corte nosso, alegando que a gente é arrogante por dizer que o homeopatia não funciona, porque o cara, não, mas eu tomei. Vou dar um exemplo do meu filho aqui. Mas tem estudo, perdão, só um break, Henrique. Tem estudo para isso. A astrologia foi testada cientificamente. Tem artigo na Nature mostrando que não funciona. Sim. Homeopatia, a mesma coisa. Então isso foi levado ao escrutínio e a galera tem que entender, galera que está nos ouvindo, que o cientista, em primeiro lugar, ele é um cara que tem a modéstia de aceitar o dado, porque o dado não mente. Beleza? Então o que a gente está falando aqui é simplesmente fazendo uma divulgação de dado científico que já foi posto a escrutínio. Então, é uma falsa visão de arrogância. Só para fazer um só para explicar a situação, para a galera que está assistindo a gente, o cientista ele não é arrogante. Alguns podem até ser como qualquer pessoa. Não, existe cientista arrogante, mas tem. Aí eu faço mas a ciência não é. Não, a ciência não é. A ciência é uma entidade, praticamente. Aí eu coloco um contraponto aí que é o seguinte. Não basta a gente simplesmente jogar responsabilidade para o povo, para a população de um modo geral. Aí eu volto naquilo. O que falta é cientista. Falta cientista. Tem uma bancada. Tem uma bancada de cientistas, por exemplo, no Congresso, e falta cientistas virem fazer divulgação científica. Só que entender, e aí ter um pouquinho também de humildade, sair ali do seu local e fazer uma comunicação numa linguagem que chame a atenção das pessoas. Porque não adianta. Eu venho tentando fazer isso, você vem tentando fazer isso, e alguns colegas fazem uma vista grossa, tal, acham um pouco estranho. Eu procuro de vez em quando até fazer uns vídeos mais engraçadinhos, tal, me baseando muito no que o Henrique faz aí, fazendo os reacts e tal. Eu tento fazer alguma coisa desse gênero, mas qual a razão? Tentar pegar as pessoas, tentar atingir as pessoas. Aí surgem os comentários. Não adianta você fazer nada, a população não quer saber. Não é que a população não quer saber, cara. A questão é que a gente tem que saber informar, você tem que saber falar a linguagem deles. Eu vejo os comentários de vídeos no YouTube, de podcast, eu tenho uma resposta muito boa, assim. Eu vejo, inclusive me dá um incentivo para fazer mais. Tem muitas, claro, tem a galera que entra de sola mesmo. Claro. A maioria gosta. Comunista, sei lá o que, tudo aí, enfim. Né? Mas tem uma galera que curte. A maioria curte. Eu acho, assim, que alguns de nós, pelo menos, estão conseguindo furar bolha, sabe? Sim, mas tem que aumentar esse número. Isso tem que se tornar meio que obrigatório. Na verdade, eu sou PQ2, eu sou pesquisador CNPq. Para eu me tornar pesquisador CNPq, eu tive que escrever um projeto onde eu tive que colocar, ou seja, o governo de alguma forma já está meio que obrigando. Eu tive que colocar uma estratégia de divulgação, eu só coloquei o que eu já fazia. Eu sou coordenador de um projeto universal também, que é um tipo de projeto que o governo federal paga ali. Também tem lá estratégias de divulgação. FAPESP, mesma coisa. Hoje você tem que colocar quais são as estratégias de divulgação. E você tem que entender, cientista, nós que estamos na academia, a gente tem que entender. Eu não vou dizer que é a solução, mas sim é um passo. A gente começar a ocupar esses espaços aí. Mas, Henrique, eu sei como resolver isso. Eu te cortei, Henrique, quando você estava falando da arrogância. Continua aí, meu caro. Não, então, eu queria falar também sobre essa perspectiva da divulgação, porque é o seguinte, César. Infelizmente, né, a gente tem essa cultura de que do sacerdócio, né? O sacerdócio, ele parece que para a mentalidade do brasileiro, ela só vale para o professor, que o professor dá aula. E, no entanto, quem deveria ser sacerdote mesmo, que são os sacerdotes,
estão aí voando de jatinho, ganhando dinheiro pra caraca, a gente sabe como é que eles fazem isso, né? Então, para esses não são cobrados. Mas o professor, quando cobra uma aula ou algo parecido, não, o professor tem que fazer por amor. Não, o professor faz com amor, não é por amor. Claro. Isso na universidade, por exemplo, se eu chegar lá na biologia e do tipo, pegar uma casquinha de coco, fizer um chaveiro e mostrar, olha o que eu fiz aqui, cara. Tô vendendo R$10. Já vai chegar um monte de gente olhar para mim e falar, pô, tá mercenário, hein? Porque é cultural nosso de não ganhar dinheiro. Parece que é feio ganhar dinheiro. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a galera da pseudagem tá ganhando milhões Sim, em verdade. grana, produzindo livro que ele não precisa referenciar em nada, produzindo discurso na internet. O cara vem na internet, fala qualquer bosta e ganha os Sim. dólarzinhos dele do YouTube, entende? E o que acontece? Quando alguém da divulgação científica vai fazer uma divulgação, ele já sai com essa ideia de que vai fazer aquilo por amor. Aí ele Sim, chega, não, é não verdade. quero nada, eu vou fazer. Aí ele vai lá e dá uma puta aula. Pouca gente assiste. Aí na outra semana ele dá outra aula. Aí daqui a pouco começa a apertar a grana, porque ele tem que, né, sustentar a família, etc. O que ele faz? Ele, na outra semana eu dou aula, hoje eu não vou voltar aqui para a internet, não. E ele não volta. E aí, com o tempo, vai rareando, e eu já vi inúmeros casos de pessoas assim, de grandes cientistas, uma galera que está na academia, que simplesmente deixa porque não entende que a internet é um negócio. Então, o que a gente precisa de fazer? Precisa de mostrar para a galera da divulgação científica que tem grana, e grana alta, dentro das redes sociais. A gente ganha em dólar aqui. Então, se o pessoal ganha dinheiro produzindo vídeo falando sobre terra plana, pode ter certeza que você consegue ganhar dinheiro falando sobre ciência. Eu ganho falando sobre serpente, velho. Eu ganho falando sobre biologia. Então, uma vez eu criei um curso, eu cheguei a criar um curso específico para divulgação científica, dizendo, olha, tem dinheiro aqui na rede social, e comecei a dar aula gratuita para a galera da academia poder vir fazer divulgação científica. Meu irmão, simplesmente a galera não foi, não quis, não tem interesse, porque não entendeu que tem grana aqui. E às vezes muito mais grana do que tem dando aula, do que tem no mercado Sim. de trabalho. É isso que a galera precisa entender. Tem grana aqui. Venham para a rede social. Mas aí tem um problema, Henrique, que é o seguinte: a gente que está desse lado, nós somos normalmente dedicação exclusiva. A gente não pode. Mas seus alunos não são. Hã? Isso, é. Mas os seus alunos. alunos não são. Tudo bem, verdade. Teria que ser eles. Eu até, por acaso, essa semana eu conversei com um advogado lá do sindicato. Eu não posso monetizar. Tá? Então, assim, eu tenho um canal, eu até tenho um canal pequeno no YouTube. Eu queria monetizar um pouquinho só para pagar o custo que eu pago uma pessoa lá que Claro, edita o meu editar. vídeo. Só para isso, não é para ficar rico, porque eu já tenho meu salário lá. Mas não pode. Com É dedicação dedicação exclusiva, sim. a dedicação exclusiva não pode. Posso ter meu canal no YouTube, não tem problema nenhum. Posso ter minha conta no Instagram, mas não pode ter patrocínio, não pode ter nada. O que eu acho que poderia mudar, porque isso não me incentiva a continuar a fazer divulgação científica, porque, beleza, eu não gasto muito, mas, cara, cada vídeo que eu faço lá, do Café com Darwin, que é um quadro que eu tenho lá no Instagram e no YouTube, eu pago uma pessoa que faz a edição do negócio lá, Sim. sabe? Então eu tô na verdade, eu tô gastando dinheiro para fazer divulgação científica, faço porque eu gosto, eu realmente tenho esse amor pela coisa, embora eu tenha consciência de classe, tá? Eu sei que eu estou indo na universidade, eu estou vendendo meu tempo, estou vendendo o meu conhecimento por um salário no fim do mês, tá? Eu não estou fazendo isso aí por sacrifício, não. Tenho plena consciência de classe, mas também gosto de fazer divulgação. Então são pequenas coisas que a gente pode fazer, assim, que poderia fazer na mudança da lei. Cara, qual é o problema de deixar um professor, um técnico de uma universidade fazer ali uma divulgação científica para ganhar uma migalha, para fazer a roda girar? Claro que a gente não quer competir com o Henrique, claro com que o não, pessoal mas- do Zomundo, com o Pirula, qualquer outra pessoa que está ali e não tem, não é isso que eu estou dizendo, sabe, Sim, César? entendi. Mas é assim, é fazer um mínimo ali, sacou?